loucos. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 15. À medida que o Espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças do litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e conveniente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se, porque se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou convosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura. Localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Assim seja. E vamos orar. Senhor Jesus, Mestre e Senhor, que nos acolhe a todo instante, mais uma vez rogamos a Ti, proteção e luz, luz para a nossa casa de oração, para que seja protegido de todas as investidas do mal, luz para os nossos lares, que sejam cuidados pelos vossos guardiões, luz pelos hospitais, para que possam restabelecer a saúde física e espiritual, luz para nós, para que em nosso coração e o nosso intelecto sejam alojados vossos ensinamentos e conduzido à nossa prática diária. Luz, Senhor, para a humanidade, para que possa vivenciar o vosso amor, transformando este planeta em um mundo melhor, fraterno e de caridade. Assim, Senhor, mais uma vez te louvamos e agradecemos por esta oportunidade. Assim seja. E vamos convidar o nosso irmão Eurípides, este jovem estudioso da doutrina. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Boa noite a todos, meu nome é Eurípides e a nossa reflexão de hoje vai ser a respeito da parábola do semeador. Por referências bibliográficas para esse estudo nosso, a gente tem o livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, além do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Barchutel, além das palestras de Haroldo Dutra. Primeiramente, vamos passar brevemente pela parábola, para quem ainda não conhece, e depois explicar o que seria cada personalidade representada por essa parábola. Bom,
Afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhes Jesus por semelhança: Saiu que semeia a semear a sua semente, e ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho, foi pisada e as aves a comeram, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre o pedregulho, onde não havia muita terra, nasceu depressa, mas logo que saiu o sol, entrou a queimar-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a afogaram. Outra finalmente caiu em boa terra, vingou, cresceu, e alguns grãos deram fruto a 30, outros a 60, outros a 100 por um. Dito isto, começou a dizer em alta voz: Os que têm ouvidos de ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram que queria dizer essa parábola, e ele, explicando-a, lhes respondeu: A semente é a palavra de Deus, a que cai à beira do caminho, são aqueles que a ouvem, mas depois vem o mal e tira a palavra de seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. A que cai no pedregulho significa os que recebem com gosto a palavra, quando a ouvem, mas, não tendo raízes e sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e voltam atrás. Quanto a que caiu entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas, as outras paixões a que dão entrada, afogam a palavra e assim fica infrutuosa. Mas a que caiu em boa terra, são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Mateus capítulo 13, versículo 1 a 23, Marcos capítulo 4, versículo 1 a 20 e Lucas capítulo 8, versículo 4 a 15. Então essa é a parábola do semeador. Antes da gente iniciar a interpretação propriamente, é importante que a gente contextualize a agricultura naquela região, na Palestina, à época de Jesus. E Haroldo Dutra traz para a gente essa noção que vai permitir por que Jesus utiliza-se dessa simbologia para passar um ensinamento que ele queria. Então, na Palestina antiga, era uma característica mais marcante da agricultura naquele tempo, que as sementes fossem lançadas ao solo antes que esse tivesse preparado. Ou seja, a semente era lançada sobre os espinhos, sobre o pedregulho, sobre as ervas daninhas. Um contrassenso quando a gente observa nos dias de hoje, né? Que primeiro a gente limpa a terra, prepara a terra, ara a terra, para só então lançar a semente. Então, naquele tempo, a terra crua, do jeito que ela estava, a semente era lançada, para só então, depois, vir preparar a terra. Bom, e isso explica, por exemplo, por que a gente pode ter sementes caindo à beira do caminho, sementes caindo sobre pedras, sobre espinhos, e outras que porventura possa cair numa terra boa, numa terra fértil. Então, 3 elementos básicos se destacam nessa parábola. A primeira é a figura do semeador, aquele que semeia a semente, que viria a ser Jesus. E todos os outros profetas, né, que vieram na primeira revelação, além na terceira revelação com Kardec, os grandes nomes do Espiritismo, são aqueles que portam a voz da divindade, trazendo os ensinamentos, né? E é preciso que se enfatize o fato de que Jesus, naquele tempo, semeou em toda a terra, em todos os corações. Ele não fez nenhuma distinção da terra boa para a terra ruim. E isso mostra o princípio de Deus em incluir todos, né? De não deixar ninguém de fora da semeadura, ou seja, dos ensinamentos que Deus tem a nos passar. Então, a primeira figura é do semeador, Jesus. A semente seria a palavra de Deus, os ensinamentos, as lições morais, os conselhos, e que vem sendo trazida ao longo da evolução da humanidade, né? Na primeira revelação com Moisés, depois Jesus, agora a terceira revelação com o Espiritismo. Então, os semeadores vêm vindo ao longo do tempo. Por fim, os tipos de terreno, que seriam os nossos corações, a nossa mente, ou seja, a abertura da nossa alma a essa semente, a esses ensinamentos que os semeadores vêm trazer.
E algo interessante que a gente pode observar nessa parábola é que ela não está focada na semente ou no semeador, a análise dessa parábola, visto que a semente em si é boa, a semente em si é pura, o ensinamento é único e é uma verdade. A parábola está voltada para a terra, para o tipo do terreno, e que é exatamente a grande variedade de personalidades, de receptividades que nós trazemos, né? Então, a parábola vai se focar principalmente na terra, na capacidade dessa terra em acolher, em receber essa semente. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender a personalidade à beira do caminho, né? Que é a primeira que é abordada na parábola. Ou seja, a semente cai à beira do caminho e é comida pelas aves. Ela sequer tem tempo de germinar, de criar raízes, de penetrar na terra para se nutrir e se tornar uma planta. Ela cai à beira do caminho e é comida pelas aves. E à beira do caminho, por que ela não penetra? Porque a terra ainda é dura. A terra está pisada pelos animais e pelos próprios semeadores. Então caiu à beira do caminho, a semente fica exposta, vem a ave e come a semente. O que isso simboliza? Isso simboliza os corações dos indivíduos ainda indiferentes, ainda imaturos para receber a palavra de Deus. Ou seja, são aqueles espíritos, aqueles indivíduos que ouvem a lição, mas retiram-se. Eles ouvem os ensinamentos, mas são ainda insensíveis para criar raízes desses ensinamentos dentro de si. Então, são indivíduos que, por sua vez, por não criarem raízes nos ensinamentos e perseverar nesses ensinamentos e trazer os novos hábitos desses ensinamentos, eles, em contrapartida, vão cair para o lado mal. Ou seja, estão muito mais ligados, por não terem em si os ensinamentos de Deus, vão naturalmente tomar o caminho da inveja, do egoísmo, da mesquinhez, da maldade em si, porque não absorvem a semente da palavra divina. Além disso, são indivíduos que vão estar majoritariamente ligados ao que é material, preocupando-se principalmente na satisfação das suas sensações, seja através da sensualidade, da alimentação desregrada, das diversões de todo modo que o mundo nos oferece. Então são esses indivíduos ainda indiferentes, ainda imaturos, que apesar de ouvir a palavra divina, não conseguem criar raízes dentro de si. Um exemplo seriam aqueles que vão ao templo religioso, escutam a palavra, mas não entendem, não internalizam, não é tocado por elas, e sai de lá sem fazer sequer alguma reflexão a respeito do que foi dito. São totalmente impenetráveis, impenetráveis a essa semente. São como crianças que são ainda muito influenciadas pelas diversões do mundo exterior e pouco preocupadas com o que é essencial, com o que nos faz progredir, o que nos faz crescer. Então essa é a personalidade à beira do caminho, ainda endurecidos. Personalidade pedregal, ou seja, a semente que cai sobre pedregulho. A semente que cai nos pedregais, ela germina, mas a terra é rasa, ou seja, há uma pequena camada de solo e a pedra logo embaixo. Então, a semente cria uma raiz, mas essa raiz ela é muito fina, digamos assim. Ela brota rapidamente, a semente, mas logo que ela sai, ela é queimada pelo sol, porque ela não tem uma raiz profunda que a nutra e que a mantenha viva. O que isso representa do ponto de vista das personalidades espirituais, né? Do ponto de vista do espírito? Seria a personalidade de fogo de palha, que a gente pode assim resumir. Onde reside a maioria das almas encarnadas aqui na Terra, segundo os autores. Ou seja, são aqueles indivíduos que aceitam a palavra com entusiasmo, com alegria, que se empolgam com a palavra, mas no momento de implementá-las em sua vida, ou seja, no momento de se reformar intimamente, no momento de trabalhar exteriormente também, a primeira dificuldade, elas desistem, elas desertam. Então, são esses indivíduos que recebem a proposta da mudança, mas não permite que essa mudança se efetive. Então, eles se encantam com as palavras,
a consideram, mas na hora de implementar não conseguem. Então vão sucumbir a quê? Ao comodismo, aos velhos hábitos, às velhas maneiras, aos vícios arraigados, aos maus desejos, e qualquer provação que surja nesse início, nesse lampejo, vai apagar o fogo, ou seja, é um fogo que queima muito rápido, ele não se perpetua. Então, esses indivíduos vão permanecer estacionados no que tange ao desenvolvimento espiritual. Como que a gente poderia dar um exemplo desse tipo de personalidade? Num centro espírita novo, com vários trabalhadores dispostos, animados, mas que, iniciadas as tarefas, surgem os compromissos da família, os compromissos do trabalho, as atividades pessoais, e vão desertando do ideal, que seria participar dos diversos trabalhos e assim por diante. Então, a primeira dificuldade, no primeiro momento que lhe é exigido abdicar de algum interesse, de algum desejo, esse indivíduo então deserta e não persevera. Um outro exemplo, agora do ponto de vista da reforma íntima que a gente pode tratar, seria um indivíduo muito arrogante, que ao ouvir a palavra, ao entender que a postura orgulhosa, arrogante, faz ele próprio sofrer e faz também aqueles, e provoca um sofrimento também aqueles que estão à sua volta, em virtude da humilhação que muitas vezes ele provoca, ele entende que é preciso mudar, entende que é preciso ter uma postura mais humilde e vai buscar desenvolver essa postura. Assim, se faz necessário esse indivíduo ser mais acolhedor, ser mais generoso para com o seu próximo, ter uma conduta inclusiva, uma conduta igualitária para aqueles que estão à sua volta, mas, ao tentar assim proceder, o indivíduo não consegue. Então, essa primeira barreira, que seria vencer a sua arrogância, ele desiste e não persevera na sua transformação, cedendo aos seus velhos hábitos, cedendo aos seus velhos vícios. Um outro exemplo, um indivíduo oportunista, que está sempre acostumado a tirar vantagem em tudo, a explorar os seus semelhantes, e entendendo que essa postura é uma postura contrária aos ensinamentos do Evangelho, ele vai buscar então uma conduta de honestidade e respeito para com o próximo. Mas na primeira oportunidade de fazer o certo, o indivíduo novamente sucumbe ao comportamento antigo, ou seja, ao seu velho hábito, ao seu velho vício. Então, essa é a personalidade do tipo pedregal. São indivíduos que ouvem a palavra, se empolgam, acham ela aplicável, mas na hora de fazer acontecer, eles não conseguem fazer acontecer, não conseguem se reformar. Então, a semente cai num solo ainda muito fino, que não consegue romper as pedras, criar raiz para então se desenvolver. Vem o sol, vem a primeira dificuldade, e esse indivíduo então cede. A personalidade espinheiro. Na parábola, assim é retratado, né? As sementes caídas sobre os espinheiros, ela até germina, ela até cresce, mas os espinheiros crescem mais rapidamente e abafam essa planta e a sufocam. E o que a gente pode depreender dessa metáfora, né? Se a semente brota, se ela germina, ela está numa terra boa, ela está numa terra fértil, do mesmo modo que o espinheiro também se desenvolve. Então, isso significa que esses indivíduos, personalidade espinheiro, já tem uma terra mais fértil, já tem uma terra mais apta à recepção da semente. São indivíduos que admiram, que louvam os ensinamentos, têm capacidade intelectual para assimilar, para aplicar, para desenvolver esses ensinamentos, mas as coisas mundanas, materiais, muitas vezes vão ser mais importantes para esses indivíduos, em detrimento das coisas espirituais. Então, as coisas materiais crescem mais rapidamente e vão sufocar o desenvolvimento espiritual desses indivíduos. Então, nesse tipo de personalidade, usualmente, esses irmãos vão muito mais contabilizar os prós e contras de servir a Deus. Ou seja, contar os benefícios e os malefícios, o que eles vão ganhar e perder ao servir a Deus, ao praticar a palavra, né?
E percebendo, então, que eles vão ter que abdicar das garantias que eles têm, das vantagens, das luxuosidades para servi-los, muitas vezes eles não perseveram, eles não continuam. Percebendo que vão ter que renunciar às futilidades, ao excesso dos prazeres. Obrigado. Percebendo que eles vão ter que renunciar às futilidades nossas, ao excesso dos prazeres, dos haveres materiais, do status social, do prestígio, do poder. Então, hora que esse conjunto de coisas materiais é pesado na balança, ao lado dos possíveis ganhos espirituais, esses indivíduos então preferem o material, ou seja, os tesouros da terra, que estão mais facilmente a seu alcance, falam mais alto do que os tesouros do espírito, né? E isso então vai cortar o desenvolvimento dessa planta, ou seja, o espinheiro do materialismo vai vir cobrir essa planta, impedindo que ela se desenvolva, que ela cresça. Se faz necessário uma reflexão bem pertinente, no seguinte sentido, de que a vida material é sim importante, ela é sim relevante, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa construir um lugar para a gente morar, a gente precisa das facilidades materiais para viver. Entretanto, o objetivo essencial da nossa existência não é esse. A essência da nossa existência é exatamente o nosso encontro com Deus, o nosso desenvolvimento espiritual. Então, os indivíduos acabam invertendo a prioridade, né? Colocando essas posses materiais, as coisas que o mundo traz para a gente, em primeiro plano, em detrimento dos tesouros do Espírito. E de que maneira que a gente poderia trazer um exemplo nesse sentido? O pouco tempo que às vezes dedicamos ao Cristo, ou seja, as atividades cristãs, em função dos nossos afazeres diários, dos nossos problemas familiares e profissionais, nos impedindo muitas vezes de fazer um evangelho no lar semanalmente, para mudar a ambientação, a energia, nos impedindo de trabalhar em projetos sociais, de ajudar muitas vezes dentro da casa espírita. Então a gente vai sempre usar uma desculpa material, um compromisso material, algo que a gente precisa fazer materialmente, para justificar o trabalho que a gente não faz do ponto de vista espiritual. Um outro exemplo é ir ao templo religioso uma vez por semana para cumprir com a obrigação, para cumprir tabela, ou seja, eu estou fazendo o que me cabe, e uma vez por semana eu já estou salvo, já estou curado. Um outro exemplo que também a gente pode citar são pessoas que estão sempre postergando a responsabilidade espiritual, isto é, eu não tenho tempo agora, a minha vida está muito corrida, eu tenho filhos, eu tenho trabalho, ou eu estou estudando muito, eu não posso fazer nada do ponto de vista espiritual nesse momento. Vou deixar para fazer isso quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver aposentado. Mas a gente deve se perguntar, será que eu vou estar vivo também para fazer isso? Então, a gente sempre buscar, né? A gente que tem a vida material que a gente não pode deixar de lado, mas sempre buscar conciliar com as obrigações do Espírito, que sem dúvida é o que a gente carrega daqui. E não se escorar nessas muletas, né, que a gente observa, que muitas vezes nos absorvem no dia a dia. Por fim, a personalidade terra boa. Na parábola aparece a semente que cai em terra fértil, né, que germina, que cria raízes profundas, e a planta se desenvolve, cria tronco, folhas, flores, e por fim frutifica. E a parábola diz: alguns vão frutificar a 100 por 1, outros a 60 por 1, outros a 30 por 1. O que isso simboliza? Simboliza aqueles indivíduos que já estão aptos a receber a palavra de Deus, os ensinamentos, assimilam as lições e as colocam em prática, ou seja, não deixa que as dificuldades materiais, que todos os problemas que nos envolvem, sejam um empecilho para a gente produzir algo em prol do próximo e também no nosso autoaperfeiçoamento. Então esses indivíduos vão frutificar, alguns mais do que outros, isto é, segundo a capacidade de cada qual. Espíritos elevados, obviamente, que passaram por aqui, têm um impacto produtivo muito maior do que o nosso. Isso
obviamente, está vinculado à capacidade de cada um. Mas isso não impede que a gente também faça o que está ao nosso alcance, ainda que aos nossos olhos seja pouco. Então, se a gente aprende um ensinamento, ou seja, se o Evangelho nos ensina, por exemplo, que é preciso ser caridoso, que é preciso ser humilde, e a gente vai ao longo de nossa vida, em 30 ocasiões, em 60 ocasiões, ser humilde, ser caridoso, quer dizer que a gente produziu caridade a 30 por 1, a 60 por 1, e a gente está espalhando, ou seja, a gente está, à medida que a gente aprende e aplica, a gente se torna também semeador. Porque a nossa palavra, o nosso exemplo vai mostrar na ambientação que a gente está, aquilo que o Evangelho vem nos ensinar. Então a gente passa a ser semeador também. Bom, e algo também que é ressaltado no estudo é a questão de que, embora a gente esteja produzindo, isso não impede que a gente vá tropeçar e fracassar algumas vezes, porque estamos no processo de aperfeiçoamento e isso vai acontecer. O importante é que, apesar dos tropeços, dos erros, dos fracassos, nós saibamos nos reerguer e continuar produzindo e continuar o nosso trabalho, né? E conforme já foi falado, essa produção é proporcional ao nível de integração do Espírito para com Deus, ou seja, o nível de compromisso que esse Espírito tem para com o divino. Espíritos mais comprometidos, mais elucidados, conseguem produzir mais. No fim das contas, o que vale é ser terra fértil e produzir. E o questionamento é: adianta a gente produzir só para nós mesmos? Ou seja, pegar tudo que a gente produzir só para a gente consumir? E por isso a importância da gente estar sempre repassando aquilo que a gente aprende, de estar sempre semeando aonde a gente estiver. E de que maneira nós podemos produzir, né? Dando palavras amigas a quem precisa, conselhos a quem está passando por uma dificuldade, saber ouvir as dificuldades de alguém também. Além disso, dedicar o nosso tempo às atividades vinculadas a algo superior, como, por exemplo, a arrecadação de alimentos, campanhas de cunho social, sopões e assim por diante. Atuar ativamente no centro espírita, nas diversas atividades que muitas vezes não são dadas oportunidades de participar, gente que às vezes não se dedica quanto deveria, ou deixa que os problemas diários nos absorvam desse compromisso, né? E por fim também, buscar o nosso autodesenvolvimento também, trabalhando as nossas imperfeições, de modo que à medida que a gente vai se purificando e se integrando cada vez mais com a lei divina, a gente diminui a nossa interferência violenta no mundo. Ou seja, se eu sou um indivíduo orgulhoso, egoísta, violento, eu vou provocar sofrimento à minha volta e eu vou incitar a violência nos outros também. Então, à medida que a gente vai se burilando, se trabalhando interiormente, a gente diminui esse impacto negativo sobre a sociedade de um modo geral. E isso é produzir algo também. Então, que a gente saiba, além de trabalhar para fora, as atividades, conforme foi dito aqui, também buscar esse burilamento interior, que vai facilitar as nossas relações e sem dúvida alguma, a gente vai estar espalhando o bem, ao invés de estar impactando violentamente o nosso meio. Algumas considerações finais, então. O Senhor semeia sempre, e cabe a nós perguntar: que tipo de terra temos sido, né? Cabe a nós então essa análise íntima para verificar se temos sido a terra bruta, pisada, endurecida, cuja semente sequer penetra e deixa que o mal nos absorva, que o mal nos tome. Se temos sido, e é preciso falar que essa terra terá sim de ser trabalhada, terá de ser aberta pelo arado, pela picareta. Então, Deus não nos deixa estéreis pela eternidade. Então, se a gente ainda está endurecido, haverá um momento que essa terra vai ter que ser rasgada para o plantio da semente. Cabe a nós nos inquirir se temos sido terra de pedra, ou seja, terra fina com uma espessa camada de pedra por baixo, que impede o desenvolvimento da semente do Cristo.
e haverá o tempo em que essas pedras vão ter também de ser retiradas, trituradas, transformadas. Cabe a nós nos inquirir se temos sido terra de espinhos, ou seja, terras que até estão aptas a propagar a palavra, a desenvolver ela, a exercitar a palavra, mas que permite que os espinhos do materialismo venham e nos absorvam e corte o sol que nos ilumina. Então Deus mandará a foice necessária para cortar esses espinhos. E se já somos terra fértil, se já estamos produzindo alguma coisa, é continuar e multiplicar cada vez mais a nossa produtividade. Então Deus estará sempre semeando em nossa terra, estará sempre mandando semeadores para nos puxar, para nos trazer, e a lâmina da dificuldade, das provações, do sofrimento vão agir sobre nós, se a nossa terra ainda não estiver preparada, se a nossa terra ainda não estiver fofa, digamos assim, para receber a semente. E que esse preparo seja feito por nós, cada vez mais um processo consciente, né? Que nós saibamos trabalhar a nossa terra cada vez mais, porque, conforme foi dito inicialmente, o enfoque da parábola não é na semente ou no semeador, é sim na qualidade da terra que nós oferecemos para que a semente seja colocada. Então cabe a nós cultivar a nossa terra da melhor maneira. Então, saibamos agradecer a Deus e aqueles que vêm nos tirar da ignorância através de seus ensinamentos e muitas vezes passando por sacrifícios, né? Desde a primeira revelação com Moisés, a segunda com Cristo e agora com o Espiritismo, e aproveitar essas sementes que têm sido lançadas sobre nós, aproveitar o momento nosso aqui em nossa encarnação para exatamente auferir todos esses ensinamentos. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês, pessoal, essa reflexão da gente buscar nos olhar de maneira bem consciente e bem sincera, para verificar até que ponto nós temos recebido essa palavra de Deus e até que ponto temos conseguido aplicá-la em nossas vidas, né? Se nós estamos ainda inertes, endurecidos, a gente ouve, mas não aplica. Se a gente já se familiariza, se a gente gosta da palavra, mas na hora que a gente vai começar, surge a dificuldade, a gente deserta, a gente foge das obrigações. Se nós já temos capacidade de fazer alguma coisa, já entendemos, já conseguimos aplicar, mas as coisas materiais vêm e nos sufocam. E se nós já somos terra fértil, se já somos uma terra capaz de absorver, já estamos produzindo, cabe a nós ampliar essa produtividade, essa produção cada vez mais e, produzindo, servirmos como semeadores dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, na ambientação que nós estivermos, sermos exemplos, né? Então, é isso que eu tinha para passar. Se alguém tiver algum questionamento, algo que não ficou claro, eu estou à disposição para estar respondendo. Se não, fazer uma prece no encerramento. Então vamos lá. Senhor, agradecemos a oportunidade de mais esse dia, de estar aqui semeando a seu respeito, falando sobre seus ensinamentos, e que possamos cada vez mais abrir a nossa terra, sulcar a nossa terra e permitir que as sementes sejam lançadas, que saibamos cuidar da nossa lavoura, olhar por ela e permitir o crescimento desses ensinamentos que o Senhor está todo o tempo querendo nos passar. Pois sabe ser esse o caminho que vai nos tirar da ignorância, do sofrimento, nos permitir um caminhar mais tranquilo, mais sereno e mais leve. Continua nos abençoando, hoje e sempre, e assim seja.